Bom dia, meus amigos. Estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos e estamos entrando agora no livro 4 do estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse livro vai focar sobre o Consolador Prometido e nós estamos então no roteiro primeiro, Cristo Consolador. E nesse roteiro a gente optou trabalhar o anexo do roteiro, é a última parte, né? Um texto que se intitula Ante o Cristo Consolador. Esse é um texto de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele compôs a revista O Clarim no ano de 1973. Né? Então foi lá que ele foi publicado. E Emmanuel começa falando assim, ó: nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre, acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Então, bem bacana, já dá para a gente traçar algumas ideias, né? E a primeira ideia está logo no comecinho, nas consolações e tarefas, em dois campos, né? Porque na consolação, Emmanuel nos apresenta um volume de elementos que eu recebo, porque a consolação é alívio, é repouso, é remédio, é refrigério. Então é um grupo de elementos que eu estou recebendo. E na tarefa, ou seja, no trabalho, na empreitada, no labor, é um outro grupo de elementos onde eu ofereço, eu dou, eu entrego. E esse conjunto, que perfaz tanto a consolação quanto a tarefa, é do Espiritismo. Então, nos momentos em que eu recebo ou ofereço de mim, no âmbito do Espiritismo, no âmbito dos seus valores, no âmbito do seu conteúdo, no âmbito das oportunidades. Perceberam como é amplo? Tudo isso que a gente falou é necessário. E necessário é diferente de importante, gente. Necessário é essencial, é indispensável. Então é indispensável o quê? O quê? A grande pergunta. Emmanuel fala que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro. Acordado é uma palavra interessante, porque ela tem dois significados diferentes. Acordado pode ser desperto, consciente. Mas acordado também pode ser de acordo, conciliado, entendido. E em ambos os sentidos da palavra, os elementos aqui são requeridos. O coração tem que estar tanto desperto quanto de acordo. Né? E aí o coração também tem a sua simbologia, porque o coração representa o mundo dos nossos sentimentos. O coração representa, segundo o Cristo, o reino de Deus é obra divina onde? No coração do homem. Então é no coração que está o reino de Deus. Né? Coração também nos apresenta esse mundo abstrato, ou seja, o mundo dos valores morais. E dentro do Espiritismo, esse é o verdadeiro significado, o mais preciso, pelo menos, do símbolo. Né? Quando a gente se apresenta, se enfrenta como coração no sentido do reino de Deus dentro de nós, dos valores morais dentro de nós. Então é necessário que esse coração, o reino de Deus, os valores morais, esteja acordado, esteja desperto, esteja consciente e de acordo com o cérebro. E cérebro não é massa encefálica aqui, também é um sentido simbólico que vai nos conduzir à ideia do racional, o mundo racional, o mundo concreto, a matéria, o mundo intelectivo. Então o Emmanuel aqui nos apresenta essa vinculação da ideia do racional, da ideia do concreto, com
a abstração do reino de Deus, a moralidade. Isso dentro do campo da consciência, dentro do homem desperto, não dormindo mais, e dentro do mundo da conciliação. E aí a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 780, que vai nos trazer esses dois universos. Kardec vai questionar a respeito desses dois universos quando ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha só, os dois mundos. E os espíritos vão responder: decorre deste. Decorre do quê? Progresso moral decorre do intelectual. É consequência, significa isso. Mas aí os espíritos continuam, mas nem sempre o segue imediatamente. Às vezes a gente desenvolve o mundo intelectivo, o nosso cérebro, e vai demorar um pouco para o reino moral acompanhar aonde o cérebro já chegou. Apesar de decorrer dele, de precisar dele antes. No ano de 1866, será publicado na Revista Espírita um texto que se intitula São Chegados os Tempos. É um texto longo, mas muito interessante e vai falar bastante, apresentar muitos elementos e alguns que nos conduzem para esse campo do progresso da humanidade. E entre outras coisas, Kardec nos apresentará a seguinte afirmativa: o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. A primeira fase da humanidade. Ele prossegue dizendo assim: mas só o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem na Terra. Perceberam? Por quê? Porque, segundo Kardec, é ele que põe um freio nas paixões. Eis aí a ligação entre esses dois elementos, entre esses dois mundos, o intelectivo e o espiritual, e o moral. E essa ligação, esse vínculo dos dois mundos, esse crescimento, aonde um mundo busca acompanhar o outro, aonde o intelectivo vai na frente arrastando, trazendo consigo os valores morais, nos servem para quê? É aí que se encerra o parágrafo: para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo, na encarnação. Segue Emmanuel. Provarás a sobrevivência da alma através de testemunhos insofismáveis, indiscutíveis, né? Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxiliares o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Então, uma questão aqui que Emmanuel nos apresenta, e ele apresentará outras ainda, nesse mesmo formato, que é bem interessante de ser analisada. Por quê? Porque, primeiro, ele coloca provarás, quer dizer, irá provar. Cada um de nós, o quê? A sobrevivência da alma. Sobrevivência da alma, gente, é um princípio básico do Espiritismo. É um pilar do Espiritismo. A sobrevivência da alma, né? E Emmanuel nos apresenta esse elemento como um elemento importante. Importante no sentido de significativo, valoroso, né? Mas ele lá embaixo fala que valor isso tem? Que valor? Se eu não auxiliar o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne. Aqui ele nos apresenta um elemento essencial, indispensável, fundamental, necessário. Os princípios, os pilares sobre
os quais foram construídos o Espiritismo, são elementos importantes. E ninguém está aqui para negar isso. É o próximo passo, mas a essência está lá no Cristo, desde sempre. A essência já nos foi apresentada lá atrás. E é necessário que a gente se recorde dela e aplique ela dentro dos pilares básicos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Ele vai continuar dizendo assim: movimentará as equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Olha, os princípios, outro pilar básico do Espiritismo. Contudo, e aí entra novamente uma conjunção adversativa de oposição, né? Que adiantarão teus acertos, tua opinião, se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Quer dizer, o engrandecimento, a elevação, que é o essencial de novo. Novamente, ele nos apresenta os pilares como elementos importantes, mas a essência está naquilo que o Cristo já nos apresentou. E Emmanuel vai nos apresentar ao longo do texto, que eu não vou continuar lendo, porque a composição é a mesma. Mas ele apresenta mais dois pilares do Espiritismo: a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos como valores importantes. Mas aí ele vai falar que é essencial despertar a noção de responsabilidade, a disciplina. E depois ele fala, no segundo parágrafo, ele fala sobre auxiliar a construção de uma terra melhor. Com o quê? Senão com os valores morais. Porque é o que está em jogo aqui. Notem que todos os pilares que nos são apresentados pelo Espiritismo são pilares intelectivos para que nós possamos compreender o mundo espiritual que nos foi apresentado por Kardec. Uma das funções do Consolador, falar de todas as coisas. No entanto, a outra qual é? Relembrar o que o Cristo nos apresentou. E pelo que Emmanuel nos apresenta, falar sobre todas as coisas é importante, é significativo, é valoroso, é necessário, mas não é essencial. O essencial é rememorar o que o Cristo nos apresentou. Segue Emmanuel dizendo assim: Espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Muito poético. Mas nós não podemos ficar só na beleza da construção. É necessário compreendê-la. Espiritismo sem cristianismo, falar sobre todas as coisas sem relembrar o que o Cristo falou, é simples empresa intelectual, é negócio. É negócio, é comércio, intelectivo, destinado a desaparecer. Porque se a gente fica no campo só do intelecto, sem que ele cumpra o seu papel de trazer à tona a moralidade no homem, vai desaparecer. Aonde? No sorvedouro, no redemoinho, no abismo, no precipício dos caprichos da inteligência. E aí Emmanuel será extremamente claro, como ele normalmente é em um texto. Ele tem momentos onde ele apresenta essa vertente mais poética, tem trechos aonde ele nos apresenta composições mais elaboradas, mas naquilo que é essencial, ele normalmente é de uma clareza absurda. Ele nos dirá assim: não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa, aquela que não produz nada, ou do êxtase inoperante, ficar olhando, admirando, sem fazer nada também. Olha como é claro. E aí outro parágrafo: não se abririam as portas do grande além
para que o homem se infantilizasse. Agir como criança, mas é um teatro. Aquele que se infantiliza, ele sabe que ele está agindo dessa maneira. Na irresponsabilidade ou na inconsequência. Olha só, é muito sério o que Emmanuel nos apresenta. Muito sério. E ele dirá: o Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Eu estou querendo me reencontrar, então é o Cristo que é o ponto de equilíbrio. E aí Emmanuel entra com o último parágrafo mais elaborado, daqueles que é necessário dissecar, daqueles que é necessário ler pausadamente para conseguir compreender a profundidade dele. Ele fala assim, ó: sem Jesus estaríamos confinados, quer dizer, presos, amarrados, à sombra de nós mesmos. Preso à sombra de mim mesmo. E aí eu vou recorrer ao Pai Nosso, a oração que o Cristo nos ensina quando ele fala assim, ó: livrai-nos do mal. O mal é a sombra de nós mesmos. O livrai-nos é uma proposta de mim mesmo, aplicando os princípios do Cristo em mim, na transformação desse mal, que na verdade é ignorância, em conhecimento. Então não é a delegação, não é entregar o encargo, a incumbência a Deus. E aí, mas a frase não termina aí, ela segue dizendo assim, ó: e sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, sem a obediência a essas regras, sem a aplicação do evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, o Espiritismo nos apresenta esse novo mundo, né? Mas sem a obediência às regras do Evangelho que já foi oferecido há 2000 anos, não passaríamos de consciências extraviadas, perdidas, e irrequietas, agitadas, desassossegadas, a caminho do caos. Então, Emmanuel, no finalzinho, ele nos apresenta dois caminhos: a disciplina do Evangelho, a obediência às regras que já foram apresentadas há tanto tempo, a ordem, ou a consciência extraviada, irrequieta, perdida, agitada, a caminho do caos. E qual caminho escolheremos, irmãos? Porque nós certamente já estamos trilhando um ou outro. Mas qual caminho escolheremos a partir de agora? Que nós todos tenhamos uma semana abençoada, de muita luz, e até a noite de hoje.